Ora, glória a Deus, aqui estamos mais uma vez e vamos falar sobre homens de fé, uma segunda parte. E nesta segunda parte vamos falar sobre dois homens, José e Daniel. Como vimos a semana passada e que falámos sobre Moisés e Abraão, vimos que os homens de fé só nos trazem lições de como andar com Deus. Mas muitas das vezes as lições do qual nós aprendermos e devemos de andar com Deus não são lições fáceis. Vimos que em Abraão Deus pediu o seu filho e que Moisés teve de pedir parte de anos da sua vida para poder fazer a obra de Deus. A Abraão, Deus pediu a Abraão, seu filho, para ver se o amava mais a Deus do que ao seu filho. E a Moisés teve de permitir que ele tivesse 40 anos para esvaziar de tudo o que não prestava, de tudo o que tinha aprendido, para poder usá-lo depois. E agora vamos ver José. Quem é José? José é bisneto, ou antes, neto de Abraão. Não, bisneto de Abraão, peço desculpa. Portanto, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó e Esaú, e depois de Jacó nasceu José e mais 11 irmãos. Nesta altura ainda não tinha nascido o irmão mais novo de José, o Benjamim, mas sim havia 10 irmãos. José foi filho da segunda mulher de Jacó, da mulher que ele muito amava. Desta mulher que ele muito amava, ela nunca tinha tido filhos, até que chegou a esta altura e teve este filho, que se chamou José. E agora vamos ver um relato de parte das coisas que estavam a acontecer na altura. Vamos abrir em Gênesis 37, 1. E em Gênesis 37, 1 está assim escrito: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. Israel, que era Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo depois seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vejam que José se distinguia entre os outros 10 irmãos. E os irmãos começaram a ter inveja dele. Em todo o relato que eu vou agora descrever, eu quero que tenham atenção a tudo o que eu vou falar, porque no fim nós vamos ver a diferença de tudo. Porque muitas das vezes na nossa vida nós vemos coisas a acontecer e pensamos: isto está mal, está errado, isto não devia ter sido assim. Mas só no fim é que nós podemos ver a mão de Deus. Então o que é que aconteceu a José? Os irmãos o odiavam tanto, que agarraram, o venderam como escravo. E disseram ao seu pai, mataram um cordeiro, mancharam de sangue, e trouxeram ao seu pai e disseram que José tinha morrido. José foi vendido como escravo e foi para o Egito. No Egito foi vendido como escravo outra vez. E foi para a casa de Potifar. Ele era o comandante da guarda de Faraó. E ele começou-se a distinguir de todos os seus servos por causa da forma como trabalhava e como era obediente.
E então Potifar agarrou e meteu-o por cima de toda a sua casa. Ele liderava em tudo, mandava em tudo. Ele era bastante jovem quando chegou lá e se foi tornando homem. E à medida que se foi tornando homem, a mulher de Potifar achou que ele era um homem bonito e quis se meter com ele. Quis que ele dormisse com ela. Mas José, como homem honrado que era, não quis, porque queria defraudar o seu senhor, e então agarrou, fugiu. Quando fugiu, ela agarrou as suas roupas e parte das suas roupas ficaram na mão dela, e ela começou a chorar e a gritar, de raiva. E chegaram ao pé dela e a dizer o que é que se passava, e então ela disse que José a tinha tentado violar. O que aconteceu a seguir é que José é posto na prisão. É preso, foi feito preso, injustamente, porque ele não tinha feito nada. E ele passou tempo na prisão, até que chegou uma altura em que foi para lá um copeiro e o padeiro-mor. O copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó foram os dois presos. E os dois tiveram um sonho. E o sonho de um e o sonho do outro, José lhe deu a interpretação. E quando deu a interpretação, disse que o copeiro-mor, que havia 3 dias dali, ia servir ao faraó, e que o padeiro-mor, 3 dias daquele sonho, 3 dias após, que iria ser morto. E assim exatamente o que ele disse aconteceu. E ele, quando o copeiro estava a sair, lembra-te de mim quando falas de faraó. E ele teve mais uns quantos anos preso. Até que chegou uma altura que o faraó teve um sonho que o atormentava. Ou antes eram 2 sonhos que o atormentavam. E nesses sonhos ele falou com vários e ninguém dava a interpretação que ele achava que seria a correta. E então o copeiro-mor lembrou-se de Faraó, de José, e fala ao Faraó. E o Faraó manda chamar José. José não só dá a interpretação do sonho do Faraó, a interpretação correta do sonho, porque ele diz que é Deus que vai dar a interpretação ao Faraó, não ele. E depois ele diz como deverá fazer para manter toda a terra do Egito durante os 7 anos de seca. O faraó fica espantado com toda a sua capacidade e sabe, através de Potifar, o que é que ele fez na casa dele. E então mete como primeiro-ministro sobre toda a terra de Faraó, sobre todo o Egito. O que é impressionante nesta história toda, e por isso eu descrevi toda ela, é que José, quando fica preso, quando os irmãos vendem, eu imagino a raiva, o ódio, o rancor que deve ter tomado o seu coração. E com o passar dos anos, ele foi-se agarrando cada vez mais a Deus. Foi confiando mais e mais em Deus. E todo o ódio, todo o rancor, toda a raiva foi desaparecendo. Eu acredito que José não foi com o passar dos anos que isso aconteceu, porque senão Deus não conseguia prosperar com ele. Porque ele mesmo mal foi vendido para Potifar, as coisas na mão dele começaram a prosperar logo. Portanto, ele já ali, já deve ter perdoado os irmãos. Segundo o que seria lógico, o que é que Deus diz? Que se você não perdoar o seu irmão, Deus diz também não lhe perdoar a si. Portanto, Deus estava a operar já através de José. E ele aprendeu a andar com Deus.
Depois, passados estes tempos, os irmãos, começou a seca e os irmãos foram lá para ir buscar a comida. Ele vê os irmãos e depois faz ali algumas coisas para ver se os irmãos já se tinham arrependido do que é que lhe tinham feito. Ele apercebeu-se que sim, e então todo o povo de sua casa é trazido para o Egito para ser mantido perante a seca. Porquê que eu criei esta descrição tão extensa? Eu vou-vos explicar porquê. É impressionante um homem que se move com Deus. Nós às vezes vemos as coisas más acontecer na nossa vida e pensamos que é errado, que está mal o que nos estão a fazer. Mas ouça, assim como José disse aos irmãos que Deus tornou o mal em bem, assim Deus vai fazer connosco e está a fazer connosco. Vai tornar o que está mal na nossa vida em bem para nós. Se José nunca tivesse sido vendido e ido para o Egito, ele nunca teria sido primeiro-ministro sobre o Egito. E se não tivesse sido primeiro-ministro sobre o Egito, ele nunca iria tirar a fome aos irmãos. Ouça, até na prisão houve um propósito para ele ir parar à prisão. Porque só lá ele interpretou os sonhos. Só lá houve a interpretação de sonhos que ele deu ao copeiro mor e ao padeiro mor. E foi através disso que foi ao conhecimento do faraó, através do copeiro mor, que ele interpretava sonhos. Se ele não estivesse na prisão, ele não teria interpretado os sonhos. O faraó nunca saberia que ele interpretava sonhos. Nada acontece por acaso. E como está escrito, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Vejam a diferença. Deus operou o que era mau para tornar em bem. E muitas das vezes as coisas más que acontecem na nossa vida têm um propósito para nos tornar melhores e para poder fazer o projeto de Deus na nossa vida. Embora há coisas que nós não nos agradamos, há coisas qual passamos que não gostamos, mas nós temos que andar por fé. Muitas das vezes não vendo nada. Muitas vezes estando como José está numa prisão em que não vê nada, não acontece nada, não há nada. Mas nós estamos com Deus. José estava com Deus. Ele nunca o deixou. E connosco é a mesma coisa. Tudo o que passa pelas nossas mãos prospera, porque nós somos filhos de Deus. Tudo anda, tudo funciona. Apesar de parecer que nós estamos num cativeiro, Deus nos livra na hora certa para começarmos a fazer a obra que Ele quer na nossa vida. Glória a Deus. Não nos podemos esquecer disso. José é um exemplo perfeito de que Deus torna o mal em bem em todas as situações. Mas tudo teve de acontecer para que a bênção pudesse acontecer. Isto sobre José. Mas agora vos falo sobre Daniel. E em Daniel, vamos abrir em Daniel 1:8. Quem era Daniel? Daniel era um judeu que amava a Deus, jovem, que foi levado preso para a Babilónia. E quando foi levado preso para a Babilónia, o que é que lhe aconteceu a este Daniel? Ele agarrou e queria se consagrar a Deus. E então ele disse isto, Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Não se esqueçam que Daniel queria haver separação.
Aqueles que eram servos, que eram notados perante o rei, eles eram trazidos para a casa do rei e comiam de tudo que lá havia e se serviam de tudo, inclusive das mulheres. Por isso Daniel se quis afastar de tudo isso, da bebida, das mulheres, e Deus o honrou por essa separação que ele estava a fazer. Era muito normal naquela época o rei ter várias concubinas, várias mulheres, que era, por assim dizer, suas escravas. Portanto, ele quis se afastar de tudo isso. E Deus o honrou por isso e o fez notar por isso. De tal forma que ele ficou notado que o rei da altura fez o quê? Fez com que ele se tornasse governador. Nós podemos ver isso em Daniel 2, 48. Na altura o rei, claro que mais uma vez, antes disto acontecer, o Daniel também tinha o dom de interpretar sonhos e interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor. Todo o sonho que ele estava a ver, que ele via, Daniel deu a interpretação, de tal maneira que deu a interpretação que até podemos ver, eu peço desculpa, Daniel 2,46. Daniel 2,46. E vamos ver aqui, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei agradeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs sob governador toda a província da Babilónia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilónia. E pediu Daniel ao rei e o constituiu ele sobre os negócios da província da Babilónia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Veja que estas pessoas de qual Daniel pôs, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram também judeus. E eram da confiança de Daniel. Vejam que mais uma vez, homens que foram presos, foram levados e foram constituídos como governadores, porque essa era a intenção de Deus. De tal forma que na vida de Daniel muitas coisas aconteceram, e nós vamos ver mais à frente outra. Daniel foi notado por todos e com esta revelação ele foi levado sobre todos. De tal forma que os outros governadores e todos aqueles que estavam na casa do rei começaram a ter inveja dele. Mais uma vez. Assim como aconteceu com José, mais uma vez aqui também aconteceu. Começaram a ter inveja dele. Inveja dos sonhos que ele tinha, das revelações que ele tinha, de tudo o que ele tinha. E você até pode estar a recordar de algumas pessoas. Mas não se esqueça de uma coisa. Se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Por muito que tentem, por muito que pessoas se levantem contra si, ouça, Deus é consigo. Ninguém vai conseguir fazer nada. Glória a Deus. Não se esqueça que Deus é que é a sua força, a sua fortaleza. E apesar de tentarem tudo contra Daniel, também não conseguiram. E nós vamos ver isso em Daniel 6.
A continuação, Daniel 6, 20. E antes de ler, eu vou-vos contar o que é que aconteceu. Daniel orava a Deus todos os dias. E todos os dias buscava a Deus. E chegou uma altura em que os inimigos dele, aqueles que tinham inveja dele, tinham que arranjar uma maneira de o conseguir destruir. E então fizeram perante o rei, chegaram perante o rei: tu és rei, tu és poderoso, tu és bom, tu és coisa. Porquê é que não fazemos um edital por 30 dias e ninguém dobra o joelho a outro Deus senão a ti? E o rei disse: como o exaltaram tanto. E ele disse: claro, porque não? Então, claro. E ele então agarrou e fez o edital. E então Daniel mal soube deste edital. De antes orava só uma vez por dia, começou a orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele orava a Deus. Os outros viram isso e foram-se queixar ao rei e dizer: rei, então, mas tu não fizeste o edital que ninguém podia dobrar o joelho, senão a ti? Sim. Então, e o edital teu não pode ser revogado nunca. Pois não. Então Daniel está a dobrar o joelho a outro Deus, não a ti. E ele ficou muito preocupado porque eu gostava muito de Daniel, o rei. Tentou de todas as formas evitar que ele fosse parar à cova dos leões, mas não conseguiu, porque era um decreto. E ele agarrou e mandou Daniel para a cova dos leões. Quando mandou Daniel para lá, ele ficou muito triste. Não comeu, não teve música nesse dia, não dormiu, porque eu gostava mesmo de Daniel. Ele tinha sido, mesmo o próprio rei tinha sido enganado pelos outros. E ele agarrou e no dia a seguir foi correr para a cova, mandou retirar a pedra. E é aqui o relato que aconteceu. Daniel 6:20 diz: E chegando à cova, chamou-o por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-te-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca de leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vejam que Deus livrou a Daniel. Mas por causa do livramento de Deus, vejam o que acontece a seguir no 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim, tirando Daniel da cova, nenhum diante se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalhavam todos os ossos. E então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os meus homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque é Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, livrou a Daniel do poder dos leões. E depois diz: este Daniel, depois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Glória a Deus. Este homem de fé
confiou em Deus inteiramente, mesmo perante todas as circunstâncias. Perante o decreto que foi instituído, ele não cedeu. E se antes orava uma vez, começou a orar 3 vezes. E quando o fez, ele ainda se expunha mais a ser condenado. Mas ele o fez porque ele confiava no seu Deus. De tal forma que Deus o livrou da cova dos leões. E por causa do livramento de Deus, o que é que aconteceu? Deus o abençoou. Deus livrou dos seus inimigos. E não só livrando dos seus inimigos, também fez o quê? O elevou ainda mais a Daniel. E não só Daniel se levou ainda mais, como Deus foi honrado e conhecido por todo o império da Babilónia da altura. Todas as nações que estavam debaixo do império da Babilónia conheceram que o Deus de Daniel era poderoso. Glória a Deus. Agora eu vou-lhe dizer o que é que está a acontecer na sua vida. Na sua vida está a acontecer o mesmo. Há coisas que estão a acontecer que você tem que orar mais ainda. Buscar mais ainda. Porque o livramento vai chegar. E o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o nosso Pai, o nosso querido Pai, o nosso Abba Pai, querido Paizinho, Ele nos vai livrar de tudo. Ele nos vai colocar no sítio que Ele quer que nós estejamos. E depois disso, Ele vai ser conhecido em toda a terra como um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas, sinais e maravilhas em todo lugar. Um Deus forte. Esse é o seu Deus, é o meu Deus. É o Deus em que temos que confiar. É um Deus que temos que andar por fé. Não só estes 2 homens, José e Daniel, confiaram de tal maneira a ser presos, confiaram de tal maneira a cair em covas de leões, a serem escravos, mas confiaram em Deus. Não só os caráteres deles foram moldados, como também eles agradeceram a Deus com as suas atitudes, com a sua confiança para com Deus. E Deus os elevou e os tornou muito grandes mesmo. Você pode estar a passar sobre o que quiser, pode estar a acontecer na sua vida muita coisa. Ouça, não baixe os braços nunca. Nunca. Confie em Deus. Declare o que está escrito a seu favor. Se você viu alguma coisa a seu favor, fale. Fale as bênçãos. Fale o que Deus tem para si. E Deus vai o livrar de tudo. No nome de Jesus. Aqueles que se viraram contra si e que o acusaram injustamente, você não tendo culpa de nada, eles vão cair. Mas Deus o vai livrar a si e o exaltar. E você vai dar toda a glória para Deus. E Deus vai ser exaltado na sua vida. No nome de Jesus. Não se esqueça. Estes são homens de fé. Você que me está a ver, você é um homem de fé, uma mulher de fé. Agarre-se a Deus. E eu lhe peço uma coisa. Agarre-se com unhas e dentes a Deus. Jacó, pai de José, lutou com o anjo. E o anjo dizia para ele, deixa-me ir. E ele dizia, não te deixarei ir, enquanto não me abençoas. Faça o mesmo. Senhor, eu não te largo. Durante toda a minha vida, eu não te largo, Senhor. Enquanto não me abençoares toda a vida que eu vou ter sobre a terra. Não te deixarei, não te largarei. Submeterei toda a minha vida a ti. Te engrandecerei em todas as coisas.
servirei com todo o meu ser, porque Tu és o meu Deus, aquele a quem eu amo acima de tudo e acima de todos. Faça a sua declaração perante Deus, honra Deus, e Ele o exaltará e o colocará no sítio que Ele tem predestinado para si. E não confie naquilo que você possa fazer, mas confie no que Deus possa fazer. Em nome de Jesus. Seja abençoado. No nome de Jesus.